Um dos meus temas preferidos em séries, filmes, jogos, na verdade qualquer produção, eu acho, é o de viagem no tempo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti e reassisti produções que giram em torno desse conceito. Às vezes a viagem no tempo é o coração da trama, outras vezes é só um pano de fundo para uma história completamente maluca. A verdade é que a viagem no tempo é uma das ferramentas narrativas mais fascinantes da ficção científica, e ao mesmo tempo também é uma das que mais confundem a cabeça do espectador, porque se tem uma coisa que esses filmes adoram fazer é tentar explicar como tudo funciona, e aí começa teoria, paradoxo, linha do tempo alternativa, realidade duplicada, futuro que afeta o passado e por aí vai. Mas apesar de toda essa confusão, ou talvez por causa dela, a gente continua voltando para essas histórias. Existe algo irresistível nessa ideia de poder mudar o passado, consertar os erros e até ver como vai ser o futuro. Talvez seja por isso que tantos filmes e séries exploram esse tema, porque eles misturam emoção, filosofia, ciências e, é claro, muito caos. Então nesse vídeo eu resolvi analisar as viagens no tempo. Eu vou explicar os principais tipos de narrativas envolvendo viagem temporal que aparecem na cultura pop, comentar um pouco como cada uma delas funciona e, claro, falar de alguns filmes e séries icônicas que marcaram a época ou várias épocas. A viagem no tempo sempre foi um tema recorrente na imaginação humana, desde as mitologias antigas até as religiões e crenças que falavam de profetas que vinham do futuro ou homens que dormiam por séculos. Mas foi na literatura que esse conceito ganhou contornos mais concretos. A primeira grande obra que tratou viagem do tempo de forma mais científica foi um livro de 1895 do H.G. Wells que chamava A Máquina do Tempo. Foi ali que surgiu essa ideia clássica de alguém construir uma máquina do tempo capaz de atravessar os séculos. E também o protagonista, que ele embarca numa jornada para ver como que a humanidade evoluiu ou regrediu. O personagem não viaja só no tempo, ele viaja pelas possibilidades da própria existência humana. E décadas depois esse livro ganhou uma adaptação no cinema, com o mesmo nome de A Máquina do Tempo, foi lançado em 1960. Vocês podem até imaginar como eram os efeitos especiais na época desse filme. Essa versão inspirou uma geração inteira de cineastas que consolidou o modelo da máquina do tempo como elemento narrativo central na ficção científica. Desde então a pergunta continua ecoando: como seria voltar para o passado? E se eu pudesse mudar uma decisão? E se eu encontrasse meu pai ainda jovem? Essas dúvidas que misturam curiosidade, nostalgia e medo são as que tornam a ficção sobre viagem no tempo tão envolventes. No fundo, ela permite a gente imaginar o impossível. Como seria viver numa época que não é a sua? Eu vou começar falando sobre o conceito de viagem no tempo, que pelo menos na teoria é o mais fácil de entender. É aquele que tudo que o viajante faz no passado afeta diretamente o presente, ou o futuro da sua linha do tempo original. Basicamente é o que acontece em De Volta para o Futuro. É mais ou menos assim, você de algum jeito consegue voltar para os anos 60, e lá você conhece o seu avô e convence ele a não vender aquele terreno da sua família, que ele vendeu por, sei lá, 4 bois e um Fusca velho. Só que quando você volta pro seu tempo atual agora, você é um barão da soja lá no interior de Goiás e tem até uma rodovia com o nome do seu avô. É como se o tempo fosse uma linha contínua, mas maleável, que se dobra ou se reescreve conforme as ações do viajante. Vamos ao exemplo clássico do Marty McFly do De Volta para o Futuro. Ele acidentalmente volta para o ano de 1955, um tempo em que ele não tinha nem nascido e os pais dele ainda não se conheciam. Só que quando ele chega lá, o Marty ele interfere no momento crucial da história. Ele impede que o pai dele conheça a mãe dele da forma que aconteceu originalmente. E o pior, ele acaba chamando a atenção da própria mãe, que começa a se apaixonar por ele sem saber que é o seu filho do futuro. A partir desse momento, a linha do tempo começa a se desestabilizar. O Marty ele carrega uma foto no bolso dele com os irmãos dele. E conforme as situações vão acontecendo, os irmãos dele começam a sumir da foto. Isso simboliza que se ele não consertar a situação toda, ele e a família dele vai deixar de existir no tempo presente dele. Esse tipo de narrativa é conhecido como linha do tempo mutável, ou modelo de causalidade dinâmica. Cada ação no passado gera um novo efeito no futuro, criando uma espécie de dominó temporal. É simples de entender, mas cheio de armadilha narrativa. É justamente por isso que torna essa história tão divertida e tensa. Esse modelo ficou tão famoso que inspirou uma infinidade de outras produções no mesmo estilo. Basicamente, se um filme fala de viagem no tempo, é assim que funciona. E é o mais fácil de escrever um roteiro também, porque tudo que vai acontecendo dá pra adaptar. É mais fácil de contar uma história com continuação ou deixar algo aberto pra uma continuação. Agora entra a parte complicada de verdade, pelo menos para quem tá escrevendo a história. São as chamadas linhas do tempo fechadas ou imutáveis. Esse é o conceito onde tudo já tá escrito, todas as escolhas já foram feitas e todos os caminhos já foram trilhados. E por mais que você tente,
Você não consegue mudar absolutamente nada. E aqui começa o verdadeiro pesadelo dos roteiristas. Sabe aquela história do personagem mais inteligente do mundo? Só que o roteirista em si não é tão inteligente assim, o roteiro acaba virando um desastre. Esse tipo de viagem no tempo exige uma coerência absurda. Se o autor não for bom de lógica, o enredo vira um caos. Um dos melhores e mais complexos exemplos recentes é Dark da Netflix. E sinceramente eu acho que só 7 pessoas no planeta realmente entenderam o que estava acontecendo ali, considerando que uma delas foi o criador da série. Eu nem sei se eu consigo explicar direito, mas vamos tentar. Nessa lógica, não importa o que o viajante faça, o presente nunca muda. Tudo que ele viveu faz parte da história. Nesse caso aqui, quando você volta no tempo para tentar impedir o seu avô de vender o terreno da sua família, aquele mesmo que ia te deixar milionário, não importa o que você faça, o que você fale para ele. O terreno vai ser vendido de todo jeito. E o mais insano, quando você volta pro seu presente, você vai descobrir que tudo isso que você acabou de fazer já tava na história desde o começo. Você nunca teve chance de mudar nada. Em Dark, uma criança desaparece e vai pro passado acidentalmente. A série inteira gira em torno de várias pessoas tentando salvar essa criança. Só que ela não só não volta, como ela acaba se tornando o pai do protagonista. É um ciclo fechado e sem saída. Por mais que os personagens tentem reverter a situação, eles só estão cumprindo o papel que eles sempre tiveram. E aqui é bem confuso, é o paradoxo do destino. O viajante, ele não tem como alterar o tempo, ele tá ali cumprindo o tempo. Esse tipo de abordagem ele é tão fascinante quanto frustrante, porque ele vai contra o instinto de mudança e livre-arbítrio que a maioria das histórias tem. E por isso mesmo ele exige um roteiro muito bem amarrado. Esse aqui provavelmente é o tipo mais fácil de adaptar uma história e na minha opinião é o mais divertido também, que é o loop temporal. É aquele modelo em que o protagonista fica preso revivendo o mesmo dia várias e várias vezes sem parar. Parece até aquele emprego, sabe, de segunda a sexta, que você acorda sempre no mesmo horário, pega o ônibus lotado com as mesmas pessoas, faz a mesma coisa no trabalho, escuta as mesmas músicas no Spotify. Parece até a minha vida, mas nos filmes é muito mais emocionante do que isso. Dá like pro menino! O quê? Dá like nessa porra! A graça desse tipo de história tá na liberdade criativa. Como o personagem revive sempre o mesmo dia, o roteiro pode explorar 1000 formas diferentes dele reagir, falhar, aprender e principalmente morrer na história. Um dos melhores exemplos é No Limite do Amanhã, onde Tom Cruise morre de todos os jeitos possíveis, como se estivesse preso no modo hardcore de videogame. Aliás, esse tipo de narrativa é praticamente um Dark Souls em forma de filme. Você morre, aprende, tenta de novo e morre de novo. O objetivo é quase sempre o mesmo, quebrar o ciclo. A ideia central é mostrar a evolução do personagem, que precisa entender os padrões, superar traumas, ou resolver algum enigma maior para finalmente sair do loop. E falando nesse estilo, eu preciso citar um que chama Boss Level, que assim, sem exagero nenhum, ele é o melhor filme ruim que você vai assistir na sua vida. I am Guan Yin, and Guan Yin has done this. E o quarto e último modelo, bom, ele não é 100% viagem no tempo, né? É mais uma questão de realidade alternativa, ou o famoso multiverso. E aqui entra o estilo da Marvel de viagem no tempo, que na prática funciona como a Marvel quer que ele funcione, né? Às vezes tem física quântica, às vezes tem magia, às vezes tem o Loki gritando com um crocodilo, mas o conceito é o seguinte: quando você volta no tempo e faz uma escolha diferente, você não muda o seu presente, você cria uma nova linha do tempo paralela à sua. Então, sabe aquele terreno do seu avô? Aqui você consegue voltar pro passado e convencer ele a não vender. Só que quando você volta pro presente, pro seu presente, nada mudou. A situação é a mesma. O que acontece é que foi criada uma linha do tempo alternativa. Então existem dois vocês, um continua ferrado e o outro é lá um barão da soja em Goiás que tá, sei lá, pagando deputado e defendendo agrotóxicos, sabe? Se isso parece confuso é porque realmente é. Esse modelo bagunça a cabeça de quem assiste e às vezes até de quem escreve. Por isso poucos filmes se arriscam a explorar o multiverso com profundidade. A maioria prefere usar o conceito de forma mais livre. Ou seja, quando o roteiro foge do controle, a desculpa é sempre a mesma. Ah, isso aqui era outra realidade, relaxa. Mas no fim das contas esse modelo funciona muito bem para quadrinhos ou filmes de heróis, porque ele oferece um botão de reset sempre que algo dá errado. O filme do Homem-Aranha ficou ruim? É só fazer um reboot. Se o Batman tá gordo e o tom do filme tá muito sombrio, é só falar que era uma realidade alternativa. Se o ator do Flash fizer cagada e o CGI do filme ficar péssimo,
era um multiverso, simples assim. Viagem no Tempo é um conceito de ficção que abre muitas discussões filosóficas e científicas também. E o maior exercício acaba sendo o que a gente faria se pudesse voltar no tempo e mudar as coisas. Como seria hoje em dia, o que teria mudado na sua vida. Mas a graça da arte é justamente essa, questionar as ideias atuais e fazer a gente ver o mundo de outra forma. E o que move tudo isso é justamente o tempo. Essa entidade invisível que a gente tenta controlar, mas que no fundo a gente tem zero controle. O tempo é a única coisa que não dá pra guardar, comprar, recuperar ou voltar atrás. Talvez seja por isso que a gente continue tão obcecado com histórias que desafiam essa lógica. Porque no fundo todo mundo tem uma versão alternativa de si mesmo na cabeça. Aquele que escolheu outra faculdade, que não saiu daquele emprego. A ficção dá vida a essas versões e mesmo sem resolver nada, faz a gente sentir que ainda pode escolher diferente. Nem que seja só no próximo episódio ou no próximo loop temporal. E se no fim das contas a gente não pode voltar no tempo, pelo menos é pra passar uns minutos pensando sobre ele. E rir também dos absurdos que é tentar entender essas linhas do tempo malucas dos filmes. Bem-vindos, meu nome é Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora coisas aleatórias e cinema. E eu também já tive o sonho de voltar no tempo. Eu adoro esse conceito. De Volta para o Futuro é um dos meus filmes favoritos, assim, eu assisti diversas vezes, eu adoro. E eu queria saber de vocês também. O que vocês fariam se pudessem voltar no tempo? E ó, antes de vocês comentarem, eu vou dizer que não vale responder que ia voltar pra 2010 e comprar Bitcoin. Tem que ser algo mais criativo do que isso, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer falar isso. Mas é isso, eu queria agradecer vocês que ficaram até o final do vídeo. Pedir pra se inscreverem no canal, curtir esse vídeo também e valeu, até a próxima.